Olá, bem-vindo ao Retrospectouro 2020, a retrospectiva do ano econômico, no contexto certo. E que ano, hein? Quase começou a Segunda Guerra Fria da humanidade. Quem diria que a Bolsa Brasileira ia amargar 6 circuit breakers no mesmo mês, que o petróleo ia chegar a ter valor negativo, né? Sem conta petróleo no seu quintal e fica mais pobre, que os feriados iam todos mudar de data e no final a gente que trabalha na Bolsa acabou trabalhando no feriado e no dia que mudou. Foi um ano sem feriados para nós. Bom, um ano onde o normal foi usar máscara, que era proibido até outro dia por causa dos black blocs. Um ano que a Bolsa subiu da mínima 100%. Ela chegou a cair num dia quase 20%, 19% e 80% num pregão. Se caísse 20%, ia ter que desligar, ia fechar a Bolsa pela primeira vez na história. O que aconteceu nesse pregão, que a gente vai mostrar um vídeo, é que a cavalaria veio tocando cornetas para salvar o planeta Terra inteiro. E o Federal Reserve, esse dia, anunciou a recompra noturna de títulos para aliviar o balanço dos bancos que estavam com problemas por lá, né? Todas as ações do mundo dispararam ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto algo na vida. Nesse dia, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, deu início ao maior programa de injeção de dinheiro nas economias da história, né? Nesse dia, se a Bolsa caísse mais 0,2 e batesse 20% de queda, ia ter que fechar pelo resto do dia. E o mais incrível de tudo é que eu estava tão em cima do assunto desde o primeiro momento que eu consegui pegar tudo ao vivo. E a partir daí, né, em 6 meses, os bancos centrais injetaram tanto dinheiro nas economias que fizeram todas as bolsas subir. Tudo isso para tirar o mundo da crise que o coronavírus estava jogando a gente. E no final do ano, a gente já sabe tudo o que aconteceu. Touro de ouro e máximas históricas mundo afora, ou alguns países como o Brasil, muito perto da máxima histórica do touro de ouro. Vai, tourinho! Bom, vejam esse vídeo que eu tive a sorte de fazer ao vivo, virou um clássico, né, no mercado, na própria B3, pela importância do momento, né, que é o momento exato que o Banco Central Americano, o Federal Reserve, anuncia que vai fazer a recompra noturna e faz as ações de todo o planeta saltar, inclusive aqui no Brasil. As ações subiram tanto que todas entraram em leilão de alta, né? Que é tipo como se fosse um circuit breaker ao contrário. Vamos lá, diretora, roda o VT. Agora, ela não bateu 20 de queda, ela bateu 19,80, a bolsa tá parada, eu não sei. A bolsa tá travada, ela tá travada no 19 de queda, a gente não sabe o que aconteceu, não bateu a mínima, hoje algo, a gente não sabe se travou ou se o sistema caiu, a impressão é que alguém mexeu aqui, ó, quem mexeu na minha tela aqui, ó, quem que mexeu aqui, ó, pera aí, não sei, apareceu o Nicolás Maduro, pelo amor de Deus, pelo amor... O Federal Reserve acabou de oferecer 500 bilhões de dólares em Ripple na recompra noturna. A bolsa botou tudo em leilão, não é que não travou, tá tudo em leilão. Tá todos os papéis estão em leilão, Tantulli? Tá tudo. Não estão todos os papéis em leilão. Deve entrar tudo em leilão. Não bateu 20, ela chegou a bater 19,80. Hoje é o pior dia da Bolsa da Europa, caiu 11,5, a pior queda da história da Europa. Nos Estados Unidos é a maior queda desde 1987. A Bolsa teve que ampliar o limite de baixa do índice futuro, que foi de 10 para 15. A Bolsa aqui está parada com 19 de queda. Turma, esse é o terceiro Minuto Econômico extraordinário de hoje, num dia triste, num dia sangrento. Depois disso, o primeiro trimestre se transforma numa disputa entre o presidente americano Donald Trump com o presidente chinês Xi Jinping, que culmina na expulsão recíproca de diplomatas, né? E depois arrefece, né, com o avanço da doença e a proximidade das eleições americanas. Trump perdeu as eleições. O ápice da tensão geopolítica se dá em julho, quando os Estados Unidos primeiro expulsam diplomatas chineses dos Estados Unidos e 2 dias depois a China retalia, expulsando diplomatas americanos da China, mexendo nas bolsas do mundo inteiro. Roda mais os 2 VTs, diretora. Bom dia, Brasil. Houston, we have a problem.
As tensões Estados Unidos e China escalaram de uma maneira sem precedentes. Os americanos, está na capa do Wall Street Journal, estão acusando os chineses de terem roubado segredos de empresas americanas. E eles estão mandando os caras fechar a embaixada em Houston e ir embora. Sai, igual você toca boiada. Vocês têm 72 horas para sair daqui. Pequim disse que vai retaliar, que vai fechar a embaixada em Wuhan. Não sei. Bom, também tem gente que diz que o atraso da apresentação do pacote, do auxílio, que é a esperança, que achava que ia passar essa semana, mas o cara falou que não é nem semana que vem. Mas não, é isso aqui que derruba a bolsa, tá? Vamos lá. As bolsas aqui estão, ó, na Europa tá caindo 0,7, nos Estados Unidos cai 0,4 agora. Bom, a Nasdaq hoje vai sair o resultado da Tesla, o resultado mais esperado do mundo, porque ela se transformou na maior montadora de automóvel do planeta e todo mundo quer saber, vai dar lucro ou não? Cuidado, alavancado. Nessa madrugada, as tensões sino-americanas deterioraram demais. E essa imagem entre eles aqui, olha que linda, é a tua foto. Você conhece o ditado olho por olho, dente por dente? Nessa madrugada, os chineses expulsaram os americanos do consulado de uma cidade chamada Chengdu. É o mais difícil de chegar, é cheio de complicação lá, tem um monte de coisa difícil, mas é a situação. A neblina chegou e não dá pra ver um palmo à nossa frente. Quando isso aconteceu, as bolsas da China caíram igual jaca do pé. Olha só, afundou, caiu mais de 5. Depois desse ápice que vocês viram, o primeiro os Estados Unidos expulsam os chineses, depois os chineses expulsam os americanos de Chengdu, o mercado envia, os investidores enviam sinais de que não estavam mais tão interessados para os tweets do Trump contra a China. E o foco de todos nós passa a ser a injeção de dinheiro por parte dos países, dos governos, dos bancos centrais, nas economias para salvar os empregos, as empresas. Ainda bem, porque se aumentasse a tensão, né, além dessas expulsões de diplomatas, podia ter sido bem pior. Bom, eu tenho a impressão que esses tweets constantes do Trump, instáveis, ameaçadores, ajudaram ele a perder as eleições. As capitais, se vocês perceberem, os cidadãos urbanos lá nos Estados Unidos votaram no Joe Biden. Eu acho que vale a pena a gente dar um passo para trás para lembrar que no fim de 2019, o principal assunto econômico daquele momento, quando eu comecei o Minuto Touro de Ouro, era a assinatura da fase 1 do Acordo Comercial Estados Unidos e China. Com Trump, tudo era costurado pelo Twitter, que negociava com o presidente da China em público, avançava casas, né? Tinha alguns reveses, né? Já que, obviamente, a China revidava no seu estilo chinês. Mas o presidente Donald Trump avançou batendo em público nos chineses, eles chegam a um acordo e assinam o tratado na segunda metade de janeiro. As bolsas do mundo inteiro vinham embaladas numa sequência eletrizante de recordes. Era recorde histórico, máxima atrás de máxima, touro de ouro atrás de touro de ouro. E no dia 15 de janeiro, 18 meses depois de uma guerra comercial acirrada, os Estados Unidos assinam a fase 1 do acordo comercial. E o racional naquele momento era: os Estados Unidos se saiu bem, né? Vai vender mais e mais caro. O principal índice da Bolsa Brasileira batia touro de ouro atrás de touro de ouro. Teve semana de trinca limpa, segunda, terça, quarta. Teve quadra suja, segunda, quarta, quinta e sexta. Teve de tudo, era máxima atrás de máxima. Como eu gritava, deu touro de ouro. Como é gostoso gritar, vai, tourinho! O mundo inteiro comprava bolsa. E o Brasil inteiro falava em comprar bolsa. Novos investidores continuavam a vir para o mercado, a entrar na B3. A assinatura do acordo sino-americano deu um gás final. Deu um gás final para uma massa gigantesca de investidores que queria notícias boas, sedentos por notícias boas. E no dia 23 de janeiro, uma semana depois do acordo comercial Estados Unidos e China ser assinado, a Bolsa Brasileira fecha aos 119.528 pontos. O maior fechamento da história do Brasil. O touro de ouro de fechamento. No dia seguinte, 24 de janeiro, a Bolsa vai mais e durante o pregão ela atinge 119.599
33 pontos na maior pontuação intradiária dentro do pregão. É o touro de ouro, é a máxima histórica que o Ibovespa, o principal índice da B3, atingiu. Era uma sexta-feira de alegria, dinheiro no bolso, farra, festa, todo mundo comemorando, o mundo inteiro. As altas das bolsas eram globais, todos os países estavam festejando. Vamos dançar o fim de semana inteiro. E nesse final de semana era o Ano Novo Chinês, 24, 25, 26 e 27 de janeiro. Feriado na China, Ano Novo Chinês. Gente, esse feriado é muito importante por lá. Depois de trabalhar 25 horas por dia, 8 dias por semana, esse é o único feriado que os chineses têm, tá? São 4 dias e é muito importante. Mas ao contrário da festa que estava no mundo e a alegria que a gente estava vendo aqui nos Estados Unidos e mundo afora, a China estava num clima azedo e diz que infelizmente ali não tinha nada para comemorar. Mandou cancelar as festas de fim de ano, avisou que ali tinha um vírus super potente à solta e proibiu o país de comemorar. Cancelou todas as linhas de ônibus de longa distância, ninguém podia visitar os parentes, a família no Ano Novo Chinês. Aliás, ali tinha que agradecer quem pudesse sair de casa. Eu assisti aquilo tudo da minha casa no final de semana, sábado e domingo, sem parar, aquilo me intrigou. As notícias vinham truncadas. Ah, não é toda a China que está fechada, é só uma região. Não, mas peraí, as linhas de ônibus não podem se mexer na China. Não, mas não é tudo, peraí, não é? Eu vi aquilo tudo fechado. Milhões de pessoas proibidas de se mexer nos únicos 4 dias que os chineses têm para relaxar e se divertir um pouco. Aquilo me deu um desconforto. Me deu uma sensação ruim tão grande e ficou claro que aquilo não era algo pequeno. Na segunda-feira seguinte, que ainda era feriado chinês, ainda era no Novo Chinês, tá? Era o último dia do feriado, dia 27 de janeiro, estava todo mundo ainda dentro do seu apartamentinho lá na China. Aquilo era um sinal claro que o assunto era muito sério. Quando eu cheguei para trabalhar na corretora, na Mirai, eu coloquei a mascarazinha no touro. Tá? Eu preparei uma mascarazinha na minha casa no domingo, tá? E no dia 27 de janeiro, às 7h30 da manhã, a máscara que eu coloquei no touro avisava todos os meus seguidores e os que assistem o Minuto Touro de Ouro aqui na Jovem Pan. O touro tá doente, muito doente, e a gente não vai ouvir falar dele tão cedo. A situação é gravíssima. Nesses dias, as bolsas da China já estavam fechadas há 5 dias. O Ibovespa chegou às 5 da tarde perdendo 2 Eletrobras em valor de mercado, num pregão só. Um repórter me ligou, que fez essa matéria aqui, que está essa foto, e me disse: Pablo, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele o que eu vi no fim de semana e ele falou: me manda essa foto do touro com a máscara, bate uma foto e me manda, porque a mensagem está muito clara. Esse seu touro está doente. Mas o primeiro caso de coronavírus só foi aparecer aqui no Brasil 30 dias depois. Bom, dessa segunda-feira de janeiro, de 27 de janeiro, o touro está de máscara até hoje. Uma semana depois começam a aparecer de verdade notícias sobre esse tal vírus, coronavírus, lá na mídia americana. Mais 2 semanas, 10 dias depois, começam a estampar as capas de jornais americanos. Mas a gente ainda não tinha entendido direito. Na hora foi confuso. Não, esse vírus não é tudo isso. Calma! Pô, mas não. A China sabia que era grave. E até hoje a gente sabe até que esse vírus já tinha aparecido antes e que a China tinha entendido a situação e que por isso tinha fechado tudo. Eu não sei se você sabe, aliás, que o 19 do Covid, né, é o ano que ele foi descoberto. Covid de 2019, Covid-19. Hoje a gente vive um ano de luto. Já são mais de 77 milhões de pessoas contaminadas e mais de 1,7 milhão de pessoas que morreram no mundo. Todo mundo conhece alguém que pegou coronavírus, algumas pessoas como eu perderam pessoas queridas, o Alexandre, o Cabeça, amigo meu. Daí chegou março e os confinamentos, e os isolamentos, e os circuit breakers, as bolsas desmoronando o mundo afora, tudo desandou. Fecharam tudo e a gente está vivendo essa novela até hoje. O Ibovespa despencou 30% só em março. É a maior queda mensal em 22 anos. Em 4 semanas, né, que pega 2 meses, o índice saiu de 113 mil para 61 mil pontos. 45% de queda.
No dia 9 de março, que é o vídeo que a gente viu, foi acionado o primeiro dos 6 circuit breakers do mês, né? Esse vídeo mostra ali, o circuit breaker, ele é um mecanismo que ele é acionado e trava a bolsa quando ela cai 10%, né? Fica parada 1 hora, depois ela reabre, a B3 reabre, se cair até 15 para 2 horas, se cair até 20 para fecha pelo dia, né? E só amanhã, só no dia seguinte. Mas em julho, né, a gente vai ver tudo isso, a Bolsa retomou, né, voltou aos 100 mil pontos, o investidor saiu fortalecido. E diferente do que muitos achavam, o investidor pessoa física brasileiro não parou de entrar na Bolsa com a queda não, pelo contrário, já um pouco mais educado, migrou e acelerou a entrada, né, na Bolsa, na renda variável, no meio da crise. Entrou quando a Bolsa estava em baixa e quem pegou e quem entrou na crise e pegou toda essa alta, tá com quase 100% de rentabilidade. Ah, vai, Torinho! Bom, e agora o estrangeiro no fim do ano tá entrando e pagando mais caro, pelo menos de nosso ponto de vista, em reais. Hey, gringo! Want some bolsa? Show me the money! Vale lembrar que em dólar a bolsa ainda está caindo 20% no ano, né? Então, na visão do estrangeiro, ele tem espaço para subir, tá? Só em novembro foi uma alta de 16%, foi a maior alta mensal do Ibovespa desde 2016, quando subiu 17% no mês, tá? Foi o melhor novembro da Bolsa desde 1999. E em dezembro, a Bolsa voltou para cima dos 119 mil pontos, zerou as perdas do ano, a Bolsa tá positiva em 2020, chegou perto dos recordes históricos do Touro de Ouro, vai, Tourinho! E essa chuva de dólares com a Selic em baixa e uma nova abordagem de educação financeira que eu e a Jovem Pan fazemos parte, trouxeram mais e mais investidores para a Bolsa. Os destaques entre as ações que mais subiram são Vale, a que mais subiu no ano, né? Vocês estão vendo aí na imagem, a B3, a própria B3 faz parte, né? A B3 é listada na B3 e ela faz parte do principal índice da B3, que é o Ibovespa, e Magazine Luiza, que está sendo chamada de Amazon brasileira. Quem não parou de bater recordes também foram os índices americanos, né? A Nasdaq, o S&P, o Dow Jones, né? Que pela primeira vez o Dow Jones bateu a marca histórica. O Dow Jones tem 124 anos de história, é o índice mais antigo lá, bateu 30 mil pontos. 30 mil dólares cada contrato. É que 2020. Em 2020, a Bolsa aqui ganhou quase 1,5 milhão de investidores, pessoas físicas. E o destaque fica para as mulheres. Esse ano, mais de 800 mil tourinhas. O ano passado, eram menos de 400 mil mulheres na Bolsa, mais que dobrou. Já são mais de 800 mil mulheres na Bolsa. E o destaque fica para os bezerrinhos de ouro também. Já são 10 mil bezerros de ouro, 10 mil menores de idade com ação na Bolsa. E também fica o destaque pro Tourinho, porque torcer pro Tourinho, vai Tourinho, virou sinônimo de torcer pelo Brasil. Quem também merece destaque é o Minuto Touro de Ouro aqui da Jovem Pan. Foi o ano dele, já são mais de 700 mil seguidores em todas as redes, em todas as mídias sociais. E acho que o ano que vem, se tudo der certo, nós vamos para 1 milhão de seguidores. A B3 também merece destaque. Se modernizou, trouxe uma gama pulverizada de BDRs para serem negociados aqui. BDRs são empresas que são listadas em outros países, que podem ser negociadas aqui no Brasil, na B3, chama Brazilian Depository Receipts, são recibos de ações de fora aqui no Brasil. A Bolsa facilitou e barateou o investimento das pessoas físicas nessas empresas estrangeiras que puderam, e essas pessoas também puderam, se beneficiar das altas das bolsas mundiais daqui do Brasil. Quem não conhece a história de alguém que estava comprado em Tesla, não é mesmo? E o último destaque para o Brasil, que mostrou que é uma economia bem mais forte do que os estrangeiros achavam. Vai, Tourinho! Mas o Brasil ganha porque a B3, né, as bolsas, na verdade, são propulsores de industrialização de países, onde as empresas podem ir e vender um pedacinho do seu negócio para se financiar com um custo bem menor que nos bancos e, assim, crescer vigorosamente. Quanto mais investidores estão na bolsa, né, mais
mais eficiente é o financiamento dessas boas empresas, né? E é melhor para o país num geral. Um mercado financeiro forte, né? Como esse que o Brasil está saindo de 2020, é imprescindível para um país dar certo. E olha que é só o início de uma grande maratona. A mentalidade de poupar em ações chegou no Brasil e é para ficar. Isso é saudável, porque ajuda a roda da economia a girar mais rápido e o nosso PIB a crescer mais rápido, já que a gente cria mais valor e vende, né, mais valor todos os anos, né, entre serviços e produtos. Note que a partir de outubro, o Brasil voltou a ser destino de investimento dos estrangeiros. Só em novembro, os estrangeiros trouxeram mais de 33 bilhões de reais aqui para o Brasil, para B3, né? É um recorde mensal, é a máxima histórica, deu touro de ouro no investimento estrangeiro por aqui. Em dezembro, continua na mesma toada que é o mês de agora, mas no ano a gente tem que lembrar que o investimento estrangeiro ainda está negativo no líquido, né? Saiu muito dinheiro no começo do ano, a gente está negativo quase 40 bilhões, 35 bilhões agora. Tá? Vale lembrar que em dólar a nossa bolsa ainda, por mais que esteja subindo em reais, a bolsa em dólar está caindo 20%. Ou seja, o estrangeiro está enxergando uma oportunidade, um espaço para a bolsa brasileira ainda subir. Vai, Tourinho! Bom, o resumo da ópera é que 2020 foi um ano que valeu por uma década. Eu dividi esse retrospecturo, essa retrospectiva em temas. Vamos começar pelo Covid-19. Covid-19, coronavírus, lockdown, foram as palavras que a gente mais ouviu falar em 2020, o ano que a economia parou, as pessoas deixaram de circular, as fábricas fecharam, os restaurantes fecharam, os aviões não decolaram, os PMIs, que medem as temperaturas das economias, esfriaram, chegaram a níveis gelados, como se estivesse soprando um vento polar vindo lá do Polo Norte, né? Os PMIs atingiram o nível mais baixo desde que foram inventados. Os PMIs são pesquisas que medem as temperaturas das economias e dos setores, para nos informar se estão aquecendo ou se estão esfriando. Naquele momento, claramente, ficaram congelados. O ano que a Terra parou, como dizia o finado Raul Seixas. Não tinha Uber, nem táxi, não tinha ninguém nas ruas, né? Tem lugares que ainda está assim, né? Vídeo a Inglaterra, que acabou de se isolar da Europa com essa história de uma nova mutação do Covid-19 e a França fechou, né, as fronteiras, e é exatamente por onde passa 10 mil caminhões por dia para abastecer o Reino Unido. Eles estão até com um problema de abastecimento de comida. Bom, essa doença contagiosa virou uma pandemia no dia 11 de março e forçou os países a fazerem confinamentos totais, isolamentos completos, os chamados lockdowns. Os países decretaram estado de calamidade pública, entre eles o Brasil, tudo para evitar o contágio. E assim, o planeta entrou numa recessão econômica, jogou milhões de pessoas no desemprego e forçou mudanças drásticas na vida de todos nós. Na última semana de março, os pedidos de seguro-desemprego, que vocês vão ver aí na tela, lá nos Estados Unidos, atingiram o recorde de 6,8 milhões de americanos pedindo o benefício, pedindo o auxílio. Quase 7 milhões de pessoas. Bom, bem acima do provocado na última crise lá de 2008, lá a crise hipotecária nos Estados Unidos. Logo que a crise bateu com força aqui no Brasil, as projeções, no Brasil não, desculpa, no mundo, as projeções para a economia mundial eram sombrias. Todos os países iam produzir muito menos, vender muito menos e os PIBs iam encolher com força. Ainda são negativas as previsões, mas são bem menos piores do que no começo. Em junho, o FMI, lá o Fundo Monetário Internacional, previu que o PIB do Brasil ia encolher quase 10%, 2 dígitos, 9,1% para ser exato. Ia ser o maior tombo do PIB da história do Brasil. Ainda bem que o ministro Dr. Paulo Guedes estava certo, o FMI mordeu a língua e o PIB não vai cair tanto, né? É claro que a gente vai ter uma recessão, mas o mergulho vai ser bem menor, algo em torno de 4,5% e 5% de queda. Metade.
O FMI, como a vasta maioria do planeta, não lembrou dos nossos primos do campo. A cavalaria do Brasil veio do interior. A força do agro veio lá de longe, com braço firme, braço forte. Lembrar a gente que o Brasil é forte no interior também. Lembrar os estrangeiros com quem que eles estavam falando. E o agro carregou esses 2020 nas costas no período que o cidadão urbano estava machucado, sofrendo, desempregado. As vendas das commodities que o Brasil exporta brilharam. As vendas de grãos, as vendas de carne, proteínas, o preço disparou. A gente já vai falar isso já já. Bom, na segunda metade do ano, as economias começaram a reagir à forte injeção de dinheiro dos governos, dos bancos centrais mundo afora, principalmente Estados Unidos, Europa e Japão. Tá? Aqui no Brasil a gente teve, né, nosso humilde, dentro do nosso mundo é importante, mas frente ao mundo é humilde, né, o nosso auxílio emergencial, que foi fundamental para manter a economia, né, estável. As economias, né, estavam tentando, mundo afora, engatar a chamada recuperação em V, que é a mais rápida, é V de vai, tourinho, né? As autoridades chegaram até a inventar uma outra terminação, que seria a recuperação em Nike. Dá uma olhada, põe aí na tela o gráfico da Bolsa Brasileira. Recuperou em Nike, ela é mais devagar, ela não é um V, ela é assim, vai, digamos que seja assim. Como é que eu posso fazer, entendeu? Ela vai e vai mais devagar, não é igual um V, ela é um pouco mais lenta. Bom, que é uma bela campanha de marketing, não é, gente? Nike agora é até gráfico de recuperação econômica. Bom, em maio, os Estados Unidos reagiram, né, reagiram àquela bomba, aquele meteoro que tinha batido lá e tinha destruído 20 milhões de empregos. E em maio, né, como vocês estão vendo aí na tela, gerou-se 2,5 milhões de empregos nos Estados Unidos, depois de terem destruído mais de 20 milhões em abril. Junho, também criou-se 4,8 milhões de empregos lá nos Estados Unidos, como vocês estão vendo. Julho 1,7, agosto 1,3, né? Aí foi diminuindo um pouco e a gente chegou nesse momento a ter um pouco de medo que a recuperação fosse em V, porque já tinha dado, em W, perdão, já tinha dado o V lá nos Estados Unidos e a preocupação é que viesse um outro V e ficasse em W. Já a China, onde tudo começou, deve fechar o ano até com uma certa alta moderada no PIB, né? Aqui no Brasil, por outro lado, como vocês estão vendo aí no gráfico, o desemprego saltou de 11,2 para 14,6 agora no fim do ano, né? Pelo menos até setembro, né? Quase 10 milhões de pessoas tiveram a redução de jornada aqui no Brasil, hoje redução de salário ou suspensão de contrato de trabalho. Foi muito duro, gente, né? Os mais afetados, claro, foram os informais. O que foi algo que brilhou aqui? Ensino e reuniões à distância, o home office virou rotina. As lives no Instagram, quem não lembra, que saco, né? Os Zooms, né? As compras online também, a Magazine Luiza, veja só você. A Magazine Luiza virou a Amazon brasileira e foi a terceira empresa a mais impulsionar o índice Bovespa para cima, levantou a bolsa em praticamente 2.000 pontos, tá? Só para deixar claro aqui, a empresa que mais levantou a Bolsa Brasileira esse ano, que mais ajudou, foi a Vale do Rio Doce, tá? Que hoje chama só Vale, né? E ela levantou o índice Bovespa em mais de 6.500 pontos desses 119 mil que ela chegou. A segunda empresa que mais levantou, que mais impulsionou o índice Bovespa para cima esse ano foi a B3, as ações da própria Bolsa, né? Que levantaram o índice em mais de 2.000 pontos, tá? Mas essas eram tradicionalíssimas. A Magazine Luiza é o destaque, é a nossa Amazon brasileira. Sem contar que a TV e o streaming nunca foram tão amados, né, pelos brasileiros. As lives viraram moda, as reuniões por Zoom nem se fala, virou rotina, tá? No Twitter, as hashtags que mais repercutiram foram hashtag Covid-19, hashtag Black Lives Matter, aquela situação lá nos Estados Unidos dos Black Lives lá, né? E o Stay Home, fique em casa. Mas também falaram bastante, vai tourinho esse ano por aí, tá? Bom, gente, não dá para falar de Covid-19 sem falar das vacinas. Esse ano a gente
gente assistiu uma corrida pelo desenvolvimento, pela descoberta das vacinas, né? Essas vacinas, elas querem encurtar os confinamentos, encurtar o isolamento e ajudar as economias a retomar a normalidade. A cada anúncio das vacinas, avanços nos testes, o mercado de ações respondia com alta, com salto, com soluço, e a cada falha respondia com queda. Então, o corona foi um dos pontos principais. Hoje, existem 48 vacinas experimentais sendo testadas contra o Covid-19, estão sendo testadas em humanos. 11 já entraram na fase 3. Antes do fim do ano veio a surpresa, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá começaram a campanha de vacinação em massa do seu povo, né? Com a primeira vacina até autorização lá pela FDA, que é o equivalente da Anvisa lá nos Estados Unidos, né? Da Pfizer. E agora a Europa também anunciou que no dia 27 de dezembro começa a vacinação em massa do seu povo. Em outubro, veio a segunda onda do corona, que já atingiu a Europa e os Estados Unidos. Mas em novembro, os anúncios da eficácia das vacinas, pelo menos da Pfizer, da Moderna também, até da Oxford, amenizaram as preocupações dos investidores e as esperanças de que essa vacina possa ajudar todos nós. É uma das razões que sustentaram a alta, né, das bolsas nessa reta final de 2020. Né? Vacinas e reabertura das economias andam de mãos dadas na cabeça dos investidores. E para encerrar o ano, né, logo antes do Natal, agora, o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, como eu disse, deu um susto em todo mundo ao falar que tem um novo vírus, mas aparentemente, se for Covid-19, as vacinas da Pfizer, da Moderna, devem, de alguma maneira, ajudar, mas mesmo assim as bolsas caíram quando saiu essa notícia. Outro ponto muito importante que nunca pode ser esquecido foi a chuva de dólar de 2020. Né? Para evitar o pior, os bancos centrais e os governos precisaram injetar uma quantidade sem precedentes de dinheiro nas economias. Né? Segundo um levantamento do Bank of America, né, o BOFA, feito com 97 países, né, além da União Europeia, né, do FMI, do Banco Mundial, a injeção total dos estímulos, né, estímulos monetários nas economias dos países chega a quase 25 trilhões de dólares, sendo 15,2 trilhões de dólares vindo de políticas fiscais, né? E 9,3 trilhões de dólares de política monetária, ou seja, 24,5 trilhões de dólares, para ser mais exato. É quase 30% do PIB global, gente, né? É uma chuva de dólares, chuva de euros e ienes, porque na verdade os principais países são os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, tá? Foram uma chuva de dinheiro nas economias e nos mercados. Diante da pandemia, por exemplo, o governo Trump, né, esse aqui é o Jerome Powell, né, abriu as torneiras e despejou mais de 3 trilhões de dólares em ajuda governamental para milhões de cidadãos americanos que estavam desempregados. Esse pessoal precisava cobrir suas despesas diárias, né? E as empresas também eram ajudadas para manter os trabalhadores empregados ali na sua folha de pagamento. Mas o estímulo fiscal quase secou no fim do ano, agora em dezembro, mas um novo pacote de mais 900 bilhões de dólares chegou e foi aprovado no dia 21 de dezembro, tá? São 892 bilhões de dólares para ser mais exato, tá? É o pacote de Natal que eles estão falando. Sozinho, o Dr. Jerome Powell aqui do Federal Reserve, né, um dos grandes protagonistas de 2020, né, comprou uma carteira de ativos que chegou, hoje está somando 7,3 trilhões de dólares, né? É 70% acima do maior valor atingido na crise hipotecária americana, lá de 2008, quando o mercado imobiliário colapsou, né, lá nos Estados Unidos. Em fevereiro, o balanço patrimonial, né, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que o Jerome Powell é presidente, eles tinham 4,1 trilhões de dólares em ativos. Ou seja, o Federal Reserve comprou mais 3,2 trilhões em ativos dos americanos esse ano. Né? O Fed tem comprado uma gama diversas de ativos dos investidores para injetar dinheiro na economia, né? E também evitar que os ativos se desvalorizem muito. Se não tem comprador, os preços caem, né? Mas como o Fed diversificou muito o escopo, né, dos produtos que ele comprava, estamos falando de títulos públicos, estamos falando de dívidas, aí ele passou a comprar até criptomoedas, comprou dívida podre, comprou ETF na bolsa, comprou um monte de coisa, né? Tem gente lá nos Estados Unidos reclamando que o Federal
Federal Reserve, que o Banco Central americano tem colocado, tem posto ativos ruins em sua carteira. Mas isso aí é problema dos americanos, do Banco Central americano, tá? Bom, mas o Mr. Jerome Powell, ele foi mais longe num assunto que interessa para nós e prometeu não abandonar os investidores e disse que vai fazer o que for preciso e necessário, pelo tempo que seja necessário, para ajudar a economia dos Estados Unidos. E no fim do ano, o mundo sentiu a força dessa injeção de dinheiro e em novembro, né, outubro já estava subindo com força e em novembro os mercados americanos voltaram às compras e sobrou dinheiro até pra gente. Sobrou não, como eu disse no começo, né? Foi recorde histórico de entrada de dinheiro de fora na B3. Deu touro de ouro nos investidores estrangeiros na Bolsa. Eles entraram com 33,3 bilhões de reais, né, aqui na Bolsa Brasileira em um mês. Nunca tinham entrado com tanto dinheiro. E eles saem comprando, porque dezembro foi igual a mesma toada. Não, e eles não compram só aqui não, estão comprando no México, estão comprando nos países emergentes, mundo afora, onde tem mais... Eles estão com o apetite para risco ligado. Aqui no Brasil, né, humildemente, o nosso pacote de estímulos do governo correspondeu a 12% do nosso PIB, tá? 11,8% para ser exato. Esse pacote, né, que inclui o auxílio emergencial, obviamente ajudou a economia a evitar uma queda maior, tá? E agora a grande pergunta dos investidores para o ano que vem, que pesou nos mercados por aqui, inclusive no mercado de câmbio principalmente, era se os governos iam voltar à austeridade, né, quando a pandemia acabasse. Equilíbrio nas contas públicas é fundamental para qualquer economia, como a gente sabe, até na economia do lar. Se você gastar mais do que tem, mais do que ganha, não tem conversa, vai dar problema. Não me entendam errado, não me entendam mal, né? Uma coisa é se endividar com organização e planejamento. Outra coisa é não ter equilíbrio nas contas e sair gastando por aí. Cuidado você aí na sua casa e cuidado aí em Brasília, viu, meus queridos? Bom, vamos lá. O FMI prevê que a dívida pública bruta aqui no Brasil, vocês estão vendo o gráfico aí na tela, vai saltar para 100% do PIB e que vai continuar elevada no médio prazo. Pode ser, né? Como a gente está vendo aí esse gráfico aí que eu falei, que colocaram agora, a dívida pública subiu para o patamar de 90% do PIB em outubro, tá? Temores de que o auxílio emergencial, também chamado de Corona Voucher, resvalasse para 2021, pressionaram o dólar, tá? E isso é um dos responsáveis, né? Esse nervosismo é um dos responsáveis para o real não ter conseguido captar a fraqueza do dólar lá fora, tá? Dá uma olhada nesse gráfico do DXY que vão botar na tela aí, que é o gráfico do dólar frente a uma cesta de moedas e está mostrando que ele está fraco. Tudo isso é efeito do coronavírus e também efeito da impressão de dinheiro. Mas isso é tema para o próximo ponto. Dólar fraco, Bitcoin forte, ouro forte. A injeção sem precedentes de dinheiro, de recursos nas economias, não tem efeito só nas bolsas, não faz só as bolsas subirem, não, mas faz vários outros ativos também. Para você ter uma ideia da força dessa injeção de recursos, dá uma olhada nesse gráfico agora que estão colocando aí, da soma de todas as bolsas do mundo, que bateu 102 trilhões de dólares no dia 21 de dezembro. Era 89 trilhões de dólares antes do coronavírus, está valendo mais do que valia antes da crise. Em 2020, o dólar foi perdendo um pouco sua importância como valor de reserva no mundo, né? E deu lugar um pouco ao euro, ao iene, né? Algumas moedas alternativas aí por dizer, tá? Mas quem se beneficiou mesmo, né, com a perda de valor do dólar foi o ouro, tá? E o Bitcoin também, né? O ouro bateu 2 mil dólares, o Bitcoin bateu mais de 23 mil dólares. Aliás, quero agradecer aí, Kotak, estamos usando aí as imagens da Investing.com, estamos usando imagens da Bloomberg, estamos usando imagens da Refinitiv Reuters e eu quero agradecer pelo ótimo serviço jornalístico que eles fazem, tá? Bom, o ouro rompeu o patamar histórico de 2 mil dólares esse ano, né? Todos na busca de uma outra reserva de valor, mas depois até caiu um pouco, né? Mas note que essa injeção sem precedentes trouxe especuladores para o mercado mundial, para os mercados mundiais também, tá? E o volume de todas as bolsas aumentou. Não à toa disparou o preço de um monte de ativo. Tanto é que nos Estados Unidos algumas corretoras chegaram a travar esse ano. A Bolsa de Tóquio parou, ficou um dia e meio fechado, o Tokyo Stock Exchange lá, TSE, né? O que eu quero dizer com isso? Que no mundo com muitos especuladores é mais fácil de você ter ativos
ativos com valores distorcidos. Olho vivo ao operar. No mundo, como você pode ver no gráfico que está na tela, o dólar se enfraqueceu em meio à expectativa de inflação, com tantos estímulos monetários, né? Com tanta injeção de dinheiro nas economias. Essa preocupação foi reforçada com a vitória do democrata Joe Biden na corrida pela Casa Branca. O novo presidente americano, Joe Biden, escolheu, por exemplo, Janet Yellen para ser a secretária do Tesouro. Ela gosta de injetar dinheiro nas economias. Ela já foi presidente do Banco Central, né, no lugar do Jerome Powell, antes do Jerome Powell, 2 antes dele, e se mostrou a favor, bem a favor, dessas políticas expansionistas. Por aqui, o real ainda sofre, né, embora a gente ainda esteja longe dos patamares de R$6, né, no início do ano ele quase tocou R$6, agora deve encerrar 2020 mais próximo de R$5, mas no ano o real, como você pode ver, ainda perde praticamente 25% de valor frente ao dólar. Estava 4, está 5, subiu 25%, tá? Bom, esse gráfico aqui também é da Bloomberg e eu quero agradecer. Vale notar que uma das consequências que isso nos traz, a bolsa em reais ela sobe 2,5%. Aí em dólar a bolsa cai 20%. Isso me faz crer, né? Ou a bolsa sobe ou o dólar cai. Vai, Torinho! Bom, e também me mostra que os estrangeiros podem estar com o ponto de vista de que a bolsa tá barata. Os fundos de investimento estrangeiros que podem investir aqui nos Estados Unidos, são os fundos que investem no México, na Rússia, podem investir onde eles quiserem, em outros países emergentes. Eles analisam mais do que só o cenário fiscal de um país para alocar os seus recursos. Imagine o nosso caso. O nosso cenário fiscal já não é um quadro muito bonito, tá? E a gente ainda tem o FMI por aí gritando que vai piorar, que a situação aqui é crítica, né? Os investidores ficam preocupados e é por isso que teve essa saída forte, né? Os investidores globais, além de olhar para o lado fiscal, eles analisam a situação econômica do país, né? A situação política, né? E nesse ano de 2020 passaram a analisar a situação da saúde do país, obviamente devido à pandemia. Quem não se lembra dos países escolhendo que países que eles iam fechar a fronteira, que povos que podiam cruzar suas fronteiras? Quem não se lembra quando o Trump cortou os voos do Brasil, vindos do Brasil? E agora a Europa acabou de se fechar contra a Inglaterra, né, para se proteger dessa nova mutação do coronavírus. Bom, só no finzinho do ano mesmo que foi que os investidores se sentiram confortáveis para voltar a investir no Brasil e vieram com força. Mas vale lembrar que a gente ainda está, né, líquido 35 bilhões de reais negativos, já que a saída de dinheiro no começo do ano, durante o ano, durante a pandemia, né, no começo até um pouco mais depois da metade do ano, foi muito forte, saiu muito dinheiro, saiu uns 90 bilhões de reais, né? A política, vale dizer, eu sou um cara completamente apolítico, mas ficou claro nos jornais que a política não ajudou muito. Quem não se lembra dos atritos dos políticos, sei lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes sobre as reformas, sobre as privatizações, né, sobre mais ajuste fiscal, ou do presidente Jair Bolsonaro com o governador João Dória sobre o assunto das vacinas, né, ou a saída do ex-juiz Sérgio Moro, né, o Moro Day. Os estrangeiros assistem isso aí, sentadinhos na sala dele, lá com o ar-condicionado, todo mundo bem atento aos movimentos que estão acontecendo. E aí, por isso, o dólar disparou no começo do ano e foi lá para 6. Como o dólar disparou muito rápido, né, já que tinha muito estrangeiro saindo com força, sacando dinheiro, todo mundo ao mesmo tempo, essa volatilidade assustou ainda mais o estrangeiro. O estrangeiro odeia moeda instável, moeda muito volátil, porque isso se relaciona com economias instáveis. Eu sei que você vai pensar, pô, mas a moeda só está instável porque eles estão sacando dinheiro, eles sacam dinheiro, a moeda sobe, eles ainda reclamam. É um círculo vicioso, tá? Note que meses depois eles percebem isso, eles ficam analisando, percebem isso e voltam. Mas na hora era gritaria e saca meu dinheiro, tira meu cabelo em pé e tira meu dinheiro daí que esse país quebrou, saca meu dinheiro. É assim, eles são muito ariscos, tá? E obviamente isso aí, essa volatilidade diminuiu ainda mais o apetite por Brasil, né? Menos gente veio investir, aí o dólar sobe mais ainda. Bom, tudo isso, somado com os juros historicamente baixos, né, culminou numa saída de 90 bilhões de reais esse ano do Brasil no começo do ano. A gente chegou a ficar negativo quase 90 bilhões de reais, tá? Bom, isso me traz para o próximo tema, que é Selic na mínima
Inflação nas alturas. Vamos lá! Como a gente já sabe, uma das armas dos bancos centrais para estimular as economias é cortar juros, né? Alguns países, como alguns da zona do euro, né, o Japão, por exemplo, eles já tinham as taxas negativas e a única alternativa foi lançar pacotes de compras de ativos do mercado para injetar dinheiro. Ao comprar ativos, qualquer que seja, os governos ajudam com que os preços não caiam tanto, né? Eles fazem força de compra, né, de demanda, e ao mesmo tempo eles injetam dinheiro nas economias para que as pessoas, as empresas que vendem esses ativos a preços justos, teoricamente justos, né, agora que estão com dinheiro, possam decidir onde investir de novo e continuar girando a roda da economia. Então é uma ferramenta fundamental. Os Estados Unidos já fizeram os dois. Eles ainda tinham espaço para reduzir os juros, né? E eles jogaram os juros para zero, ou praticamente zero, tá? Lá nos Estados Unidos, vou fazer um parênteses, lá nos Estados Unidos os juros estavam em 1%, na verdade, né? Lá é uma banda de 1 a 1,25%. Eles baixaram essa banda para praticamente zero. O estresse era tanto, né, lá em março, a pressão do Trump no Twitter contra o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, a queda nas bolsas, o coronavírus chegando no mundo inteiro. Aí no dia 15 de março, tá? Pra vocês saberem, foi um domingo, né? O Federal Reserve, o Banco Central americano, chamou uma reunião extraordinária e cortou 1 ponto percentual da banda, que é muito. Ela estava entre 1 e 1,25, cortou para zero, com 0,25 ao ano, né? Outros bancos centrais seguiram o exemplo, entenderam que foi uma situação grave, os Estados Unidos acabou de botar o juro a zero, né? Que é o caso do Brasil, né? Que começou o ano da Selic, como vocês estão vendo aí no gráfico, com os juros a 4,5% e terminou, né, o ano na mínima ali histórica de 2% ao ano de juros, tá? Os juros baixos, no nosso caso, por exemplo, né, no nosso caso não, qualquer economia, tem a desvantagem de afastar os investidores daqui ou do país que baixar os juros, né? E isso, no nosso caso, consequentemente, pressiona o dólar. O investidor, quando saca o dinheiro, tem que comprar dólar para mandar o dinheiro para fora, tá? E junto com as taxas baixas, lá, falando agora do Federal Reserve, o Fed, né, e o Banco Central Brasileiro também, né, introduziram uma nova ferramenta, uma novidade na política monetária. Eles passaram a dar uma orientação futura para acalmar os mercados de que o Banco Central vai fazer com os juros. É a chamada Forward Guidance, é o tal do Forward Guidance, orientação futura. Quando o Banco Central avisa se vai subir o juro ou não vai subir o juro. No caso do Federal Reserve e no caso do Banco Central Brasileiro, eles dizem que não vão subir os juros no curto prazo. O Banco Central Brasileiro diz que não vai subir os juros até setembro de 2021. E o Banco Central Americano diz que não vai subir os juros até setembro de 2023. Só que por aqui, no Brasil, essa prescrição pode estar com os dias contados, já que as condições inflacionárias mudaram bastante no último trimestre. É que o dólar alto, junto com a recuperação da China, né, e uma demanda muito forte de alimentos por parte deles e por parte do mundo, né, devido às pessoas estarem mais em casa, comendo mais em casa, resultou num cenário perverso para a inflação aqui no Brasil. E essa inflação assusta muito os investidores e levou o Banco Central a sinalizar na última ata dele, né, desse mês agora, de dezembro, tá, de que o Forward Guidance, de que a orientação futura pode ser retirada em breve. E o mercado acredita que ele possa vir a subir os juros no segundo semestre do ano que vem. O IPCA, que é o índice oficial da inflação, né, que o Banco Central utiliza para decidir sobre sua política monetária, deve fechar o ano acima do centro da meta do governo, que é 4%. No auge da crise, a projeção, né, do IPCA era pouca coisa acima de 1,5%, né? Mas aí veio os problemas. Quem não se lembra do pacote de 5 quilos de arroz que custa R$15, sendo vendido a R$40, fazendo até o governo a zerar o imposto sobre o arroz, né? E pensar que no começo do ano, gente, o IPCA teve 2 meses consecutivos negativos de deflação. Até o IGPM, que está terminando o ano com 25% de alta, que é a inflação do aluguel, teve uma deflaçãozinha pequenininha em fevereiro. Bom, outro ponto fundamental que eu quero conversar é a crise do petróleo esse ano, tá? Além da nossa situação com a inflação, a gente ainda teve a crise do petróleo, tá? Aliás, o mundo teve a crise do petróleo. Depois de começar o ano, né, na casa dos $60 o barril de petróleo, né, essa commodity, o petróleo, despencou
com o vírus, com todo mundo, não tinha demanda por petróleo, todo mundo em casa, parado, né? Esse foi um outro complicador inesperado e muito preocupante e muito sério, tá? Teve uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, né? Que foi ao mesmo tempo da escalada do vírus. Eles foram ficando nervosos um com o outro, o vírus ia crescendo, ia subindo, ia aumentando, né? O pessoal ia fechando os países, ninguém ia consumindo petróleo, os árabes e os russos começaram a brigar, né? Teve foi inesperado, porque eles são aliados, a OPEP+, né? A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, né? Mais os aliados, a Rússia e aliados. Eles brigaram no começo do ano, né? Com esses produtores gigantes brigando e reduzindo o preço, as cotações do petróleo não resistiram e como vocês podem ver no gráfico aí, né? A commodity desafiou, o petróleo desafiou aquela velha máxima, do chão não passa. E no dia 20 de abril, o barril de petróleo futuro, negociado lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o WTI, Western Texas, fechou em menos $37,40. Negativo, abaixo de zero. Os vendedores tiveram que pagar para os compradores levarem o petróleo, porque não tinha nem onde armazenar, né? Não tinha onde botar, onde colocar a produção. Os reservatórios estavam todos lotados, ninguém estava consumindo petróleo. Diante dos isolamentos e da suspensão dos voos e dos aviões todos parados e ninguém podendo dirigir, né? Em meio dessa doença, ninguém dirigia, ninguém pegava avião. Mas, pô, somado a isso, uma indústria petrolífera novinha em folha nos Estados Unidos, com uma capacidade de extração e produção nunca vista antes, precisando vender petróleo para pagar o financiamento, então produzindo sem parar. Os financiamentos são bilionários nos bancos lá, né? Já que essa modernização dessa malha petrolífera foi feita agora nos últimos 3 anos. Os caras estavam produzindo petróleo adoidado, ninguém estava consumindo nada, pau, colapsou. Entendeu? O petróleo, chegou no momento que o petróleo foi negociado a menos $37. Tá? A roda lá não pode parar, e parou e caiu. Tá? Para você ter uma ideia da gravidade da situação, o governo Trump, para solucionar essa situação esquisita, né, comprou petróleo antes de ser extraído. Né? Antes de ser explorado, dentro da terra. Né? Então, hoje, parte das reservas que o governo já vendeu, ele recomprou. Então, quando... Né? Esse foi o ano de 2020, foi muito doido mesmo. Né? Quando essas empresas extraírem o petróleo, explorarem, tirarem ele de dentro da terra, já pertence ao governo americano, ele já pagou, já está tudo certo. Para ajudar também nessa situação esquisita, a OPEP, a OPEP+, né, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo mais aliados à Rússia, decidiu cortar a produção em quase 10 milhões de barris de petróleo por dia no mundo. Tá? Para ser exato, eles cortaram 9,7 milhões de barris de petróleo de produção diária para tentar estabilizar e ajudar os preços, as cotações do barril de petróleo a subir, né, depois desse susto de abril. Bom, finalmente em dezembro, o petróleo de olho nas vacinas, na esperança, né, da reabertura das economias, voltou aos níveis pré-pandemia. Graças a Deus. Bom, outro ponto muito importante que eu não poderia deixar de fora dessa retrospectiva, né, foram as FANGs, né, as grandes responsáveis pelos recordes históricos, pelos touros de ouro lá nos Estados Unidos, foram as empresas de tecnologia, que são listadas lá na Nasdaq e algumas na S&P. Elas foram destaque em 2020, resilientes à pandemia. As ações do Fique em Casa. Em especial 5 tecnológicas americanas muito famosas, chamadas FANGs, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google fizeram a alegria dos investidores. Todas essas dispararam, nunca foram tão amadas pelos usuários em casa e pelos investidores na bolsa. Em casa a gente tinha que se proteger do coronavírus e ficava usando cada vez mais. Até aquela Zoom também disparou, mas nada perto das FANGs. Mas a maior tacada do ano foi Tesla. A disparada da Tesla foi fascinante. Ela multiplicou por 7 esse ano, né? Somada a fabricante de carros elétricos, né? Que é impressionante. Pasme, ela vale mais do que a soma das outras 9 montadoras. Ela é a que mais vale, a segunda, a terceira, até a 10ª somada não vale o que a Tesla vale, tá? Então as montadoras tradicionais passaram a não ter tanto valor. Eu acho que é porque os investidores de longo prazo, nos Estados Unidos, principalmente os fundos, não veem combustível fóssil como empresas que vão durar, né, no longo prazo. E a Tesla, no dia 21
1 de dezembro, segunda-feira, entrou, né, no S&P. Agora ela tem peso de 1,70%, 1,69% para ser exato, né? É o peso da Tesla agora no S&P 500, que é um índice muito importante nos Estados Unidos. Outro assunto muito importante foi a febre dos IPOs, né? O interesse pelas empresas de se financiarem na Bolsa aumentou e muito, apesar das ofertas públicas iniciais terem sido suspensas por um período na B3 esse ano. Foram 27 IPOs, tá? E ainda a gente teve o terceiro maior IPO da história do Brasil, o da Redditor, dona de hospitais e clínicas aqui no Brasil. As ofertas, incluindo os follow-ons, que foram mais 23, movimentaram, né, captaram para as empresas mais de 100 bilhões de reais esse ano. É o melhor desempenho dos últimos 12 anos, expurgando 2010, quando teve aquela mega oferta da Petrobras, tá? Bom, esse apetite tem outro motivo por trás, tá? Mais investidores estão migrando para o mercado de renda variável, já que os juros da renda fixa estão muito baixos, estão mínimos, né? E na Bolsa você consegue encontrar boas empresas para ser sócio e rentabilizar melhor o seu dinheiro investindo em boas empresas. Sempre lembrando, a Bolsa é um propulsor de industrialização de países. Só para você ter uma ideia, a Bolsa está com 3,2 milhões de investidores, pessoas físicas, em novembro, contra 1,7 milhões em 2019, ou seja, né, aumentou quase 90%, 80 e tantos por cento a quantidade de investidores, pessoas físicas na Bolsa, né? E isso é fundamental para o país, é imprescindível você ter um mercado financeiro e uma Bolsa forte e pujante, né, para que as empresas possam vir captar dinheiro barato, mais barato que no banco, investir no seu negócio e crescer. E para finalizar a nossa retrospectiva do touro, Retrospectouro, vamos falar do fim da era Trump. Esse ano foi um ano surpreendente na política. O republicano conservador Donald Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden lá nos Estados Unidos. E o mercado financeiro, ao contrário do esperado no começo do ano, gostou. O mercado, os investidores veem em Biden menos incerteza, menos tweet, mais estímulo para as economias, mais injeção de dinheiro para ajudar as empresas, né? Se você se lembrar, durante as eleições, eram os democratas que pediam pacotes maiores e o Trump que negava, né? O Biden teve uma votação bem mais expressiva nas capitais, né, onde as pessoas querem esses estímulos. A eleição americana foi uma novela, bem como o Brexit, né, a separação lá do Reino Unido da zona do euro, que ainda não foi resolvido, tá um discurso ali meio complicado. Eu acho que o Trump, com um discurso anti-China, tentou ganhar as eleições e pelo tweet. E quando perdeu, tentou reverter os resultados dos tribunais. O mercado já se animou, por exemplo, com a escolha da já conhecida do Joe Biden, uma senhora chamada Janet Yellen, para comandar o Tesouro americano. Ela foi ex-presidente do Banco Central americano, ela é favorável a mais estímulos monetários, né? Com Biden, obviamente, o panorama internacional vai mudar. O Biden deve se reaproximar bem mais da Europa, principalmente da Angela Merkel da Alemanha e do Boris Johnson do Reino Unido. Tanto é que ele não fechou a fronteira ainda com o Reino Unido, sendo que todo mundo na Europa já fechou. Ele deve ser mais duro com os russos também e negociar com a China sem ser pelo Twitter. Biden também deve voltar aos organismos internacionais como a ONU, Organização Mundial da Saúde, entre outros. Gente, eu espero que vocês tenham um lindo 2021, repleto de touro de ouro na vida de todos vocês. Feliz Ano Novo e vai, Tourinho! Vai, Tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer.